Tudo bem até aqui, gente? Vamos para evidência filosófica. Então, e evidência filosófica misturada com a matemática. Então, vamos tratar um exemplo bem prático do problema que é o infinito na vida real. Já pensou você pedir uma pizza e o cara falar para você assim lá do outro lado, olha, quantos pedaços você quer? Não, pode ser infinito, porque se eu tiver fome eu pego mais pedaço, minha pizza não vai acabar nunca. Já pensou? Isso não faz sentido, é absurdo, tá? Seria bom, né? No meu caso seria excelente, eu adoro pizza, né? Pensou, teria pizza para a vida inteira. Mas tá, vamos passar então, falar de um exemplo prático, que ninguém percebe, mas tem uma equação matemática que rege isso. Como é que a gente representa na matemática um curto-circuito, tá? Alguém aqui fez elétrica, igual eu, engenharia elétrica, ou cursou curso técnica elétrica? Não? Ninguém? Não? Você já sabe como é que fez? Então você sabe como é que mede um curto-circuito. Então vamos lá, se estiver errado você me corrige, tá? Isso aqui, choque elétrico, na prática eu também, até hoje eu tomo, continuo, mesmo sendo formado em engenharia elétrica, eu tomo meus choques, já tomei 110, 220, mais que isso eu não tomei, senão eu não estaria vivo aqui, não estaria agora nesse momento, tá? Bom, vamos lá, equação, né, a lei de Ohm, V igual a R, que significa isso? Que tensão é igual a carga ou resistência vezes a corrente. Ou seja, se eu quiser saber a tensão de algo, né, a lâmpada, ela é uma carga e tem uma corrente que passa por ela, então se eu quero saber a tensão, eu pego quanto é a carga da lâmpada, vezes a corrente está passando por ela, eu tenho a tensão. Tudo bem? Viu? Aula de matemática. Eu falei que ia ter coisa técnica, tá? Se eu quiser isolar a minha corrente, o que eu faço? Simplesmente eu passo a minha equação, passo R para o outro lado, ou seja, tensão dividido por resistência, aí eu obtenho a corrente. Tudo bem até aqui? Nenhuma novidade, só para quem não aprendeu elétrica ainda, então é a novidade, é assim que você mede tensão e corrente, tá? E tem variações nisso, mas no fundo é tudo isso, sempre a lei de Ohm está presente, tá? Ohm, OHM, tá? Se quiserem pesquisar, vai lá que é isso mesmo. Agora, existe algo na matemática, quando eu quero representar um curto-circuito, fica fácil. Na teoria, existe algo na matemática chamado limites. Quem estudou limite, derivada, sabe disso daí. E integrais. Então, existe algo chamado limite. Limite diz para mim que se alguma coisa tende a zero no denominador, o resultado da minha corrente vai ser o quê? Vai tender ao infinito, tá? Nenhuma referência à Guerra Infinita, novamente, ele está passando no cinema. Porém, o que representa um curto-circuito? É uma corrente que tende ao infinito, não é? Agora, legal, então meu problema com os curtos-circuitos se resolveram, né? Como diz lá nas organizações tabajaras, seus problemas se acabaram. Então eu vou lá na Leroy Merlin, chego lá para o vendedor e falo, olha, eu gostaria de um fio, eu quero um fio bom, eu quero aquele fio que é a prova de infinitos, aquele fio que aguenta correntes até o infinito, que aí eu sei que eu não vou ter mais problema de curto-circuito na minha casa. Posso encostar um polo no outro. Por que isso? O que é a carga zero? Eu pegar e encostar um fio no outro, não tem a lâmpada no meio. Aí eu provoco um curto-circuito. Na matemática eu represento isso. Agora, eu tenho um fio lá na Leroy Merlin que vai satisfazer o que eu estou pedindo? Não tenho. É um absurdo, né? Então, a gente sabe que no infinito, tender ao infinito é algo legal. Na matemática a gente prevê isso muito bem. Porém, na vida real não é assim que acontece. Na vida real é um desastre, né? Então, tudo bem até aqui? Então vamos analisar um circuito bem simples, mas o mais simples possível, tá? Baseado no que a gente entendeu até agora. Vamos pensar nesse circuitinho aqui, bem simples, tá? Coisa linda, tranquilo, tá? E para quem não viu aqui, tem um passarinho aqui arriscando a própria vida, coitadinho dele, tá? Ele está aqui, ó, né? Bem onde está o Wally, mas ele está aqui, né? O que vai acontecer então, como eu não tenho um fio que satisfaça a minha condição de infinito, de curto-circuito, o que vai acontecer é exatamente isso. O poste vai pegar fogo e sai de perto, porque o negócio vai longe, tá bom? Então, assim, vocês perceberam que usar infinito em situações reais não é legal. Você não vai conseguir. Da mesma forma como regressar no infinito, você não vai conseguir. Regressar a algo infinito continua sendo infinito. Por exemplo, você vai correr, né? Vai lá participar dos 100 metros rasos, né? Então você vai ali, e na hora que o juiz como se diz, vai atirar para cima ali, vai falar em suas posições, ele fala, amigo, dá um pouquinho, vai um pouco mais para trás, por favor, eu vou. Na hora que ele vai de novo, não, vai mais um pouquinho para trás, vai mais um pouquinho, e fica nessa. Não tem fim, é absurdo. Então, dizer que o universo está lá eternamente é absurdo também. Da mesma forma, da forma como Deus criou o universo, daí para frente, as constantes, as leis da física começaram a acontecer.
Né? Agora, é interessante porque a ciência ela explica como funciona, mas ela nunca vai te explicar quem criou as leis da natureza dessa forma. Ela só explica parte da coisa. Mas teve um início. Até agora bate com Gênesis 1:1. Tudo bem? E como no início, Deus criou os céus e a terra. Então, vamos passar isso agora para o nosso cotidiano, para o que a gente está estudando aqui. Isso que eu estou dizendo, que o universo teve um início, não é só minha opinião como cristão, não. Eu vou colocar aqui opiniões de cientistas, pessoas que são ateus, pessoas que realmente não creem em Deus. Porque a tentativa desse curso é sempre tentar explicar a criação do universo de dentro do local. Será que é suficiente? Então vamos lá, vamos tentar. Vamos pegar aqui um deles. Tem aqui, professor de Física e Cosmologia, russo, Alexander Vilen, que é um homem muito considerado, muito respeitado no meio científico. Olha só o que ele escreve. Com a prova agora no seu devido lugar, os cosmólogos não podem mais se esconder atrás da possibilidade de um universo com passado eterno. Não há como fugir. Eles têm que enfrentar o problema de um princípio cósmico. Os próprios ateus, os próprios cientistas reconhecem que o universo teve um início. Vamos mais além. Além disso, né, temos também Stephen Hawking, que morreu aí há 1 mês e meio, quase 2 meses, junto com Roger Penrose. Eles postularam o Big Bang, se eu não me engano, foi em 1977 ou 78. Tá? Então, eles dois declararam o seguinte: quase todos agora acreditam que o universo e o próprio tempo tiveram começo no Big Bang. Uma coisa é certa, com ou sem Big Bang, o universo teve início no nada. Ele começou do zero, do nada. Tá? E aí, as pessoas podem dizer, tá, mas do nada, o espaço não é nada. Não, o espaço é uma coisa assim, eu vejo, o espaço está lá, as forças gravitacionais, se você tirar um planeta dali, no nosso sistema solar, a nossa órbita perde o sentido, nós perdemos sabe, é como um conjunto de engrenagens todo ali perfeito. Se você vai tirar uma, não funciona mais. Tá? Então, o espaço é algo sim, ele não é um nada. Nada é aquilo com que as rochas sonham. É isso quem disse foi Aristóteles. Isso é o nada. Tá? Então, vocês vêm aqui numa noite de domingo me escutar falar sobre o nada. Né? Nada é nada. Nada não é alguma coisa. Voltando aqui agora, é interessante. Uma coisa que é muito importante. Se eu estou dizendo que o universo veio do nada, então, a partir do momento que o universo passa a existir, eu tenho matéria criada, eu tenho tempo e eu tenho espaço. Se o universo fosse eterno, se eu estivesse sempre, seria implicar que eu dissesse que sempre haveria espaço, tempo e matéria. Mas se ele foi criado do nada, então alguém fora do espaço, fora do tempo, fora da matéria, se eu estou defendendo que o universo teve um criador, alguém fora do espaço, do tempo e da matéria produziu isso. Tudo bem? Alguém alheio, alguém onde essas propriedades não afetam esse intruso. Tudo bem? Se foi um Big Bang, se foi uma explosão, mesmo que seja um Big Bang, né, ainda assim, né, que seja um Big Bang. Existem aí restrições à teoria do Big Bang e tal. Mas mesmo que seja um Big Bang, alguém foi lá e detonou esse Big Bang. Alguém foi lá na dinamite do Papaléguas, foi lá e apertou e explodiu tudo, igual no desenho do Papaléguas. Pois é, a própria dinamite, né? Alguém foi lá e fez isso. Então, alguém foi lá e detonou. Não foi por acaso. Muitos tentam explicar isso com uma física quântica, partículas que somem, desaparecem, depois somem, desaparecem, e isso acaba originando o universo. Mas quem faz isso sumir, desaparecer e aparecer de novo? É sozinho? É simplesmente um acaso? A gente está começando a ver que não é bem assim. Tá? Então, o universo ele teve um início determinado. Então, as leis, olha, se quiserem anotar alguns versículos de referência, gente, as constantes e as leis da física foram fixadas desde que o universo foi criado. Tem referências bíblicas para isso. Gênesis capítulos 1 a 3, é interessante. Eclesiastes capítulo 1, versículos 4 a 11, fala muito sobre isso também. Tá? Eclesiastes 3,15, aquela passagem fala sobre o tempo, que há tempo para todas as coisas. Tá? Romanos 8, de 18 a 23, fala sobre isso. Apocalipse 20, praticamente o capítulo 20, versículo 7, até o 22, versículo 5, ele fala sobre o comportamento, como Deus criou realmente o universo, como ele criou a natureza até agora. Tá? Então, precisa de um detonador, né? Só que esse detonador, ele tem que estar fora do tempo, do espaço e da matéria.
né? Alguém de fora fez isso. Se eu estou dizendo que teve um intruso, dentro do local eu não consigo explicar essa criação do próprio universo. Vocês entenderam porque chama Deus na cena do crime? É por aí, tá? Então, gente, deixa eu mostrar um vídeo aqui para vocês. Ah, não, isso é só para explicar o seguinte, porque se não for isso, tudo que acontece no universo, até então, seria mágica. Porque se não tivesse uma causa, alguém que fizesse, é como tirar um coelho da cartola. É mágica, tá? Seria basicamente isso. Então, seria algo absurdo. E Deus não é Deus de absurdo, tá? Agora, o que acontece quando a gente se depara com esse argumento? Por isso que é um tema difícil de se explicar. Você vai ver muito argumento inválido por aí. Você vai ver muita gente postulando que não foi Deus, que foi outra causa. Só que esses argumentos, sempre que se você se basear na metodologia que a gente está colocando aqui, sempre esses argumentos não vão se apoiar nas evidências, vão tentar redefinir os dados, manipular os dados realmente. Aspectos críticos dos dados vão ser manipulados ou tendenciosos. Lembra lá no Investigando os Evangelhos? Será que as testemunhas foram tendenciosas, né, quando escreveram os Evangelhos? A mesma coisa, o pessoal tenta colocar de forma tendenciosa. Deixa eu ver que horas são aqui, já tem que ir rapidinho. E sofrem de contradições lógicas. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Tem tentativas de dentro do local. Tem gente que diz que o tempo, né, será que o universo está se expandindo desde a eternidade? Eu já falei para vocês que não, ele teve um início. Outra coisa também, o pessoal diz que será que o universo tem fases, ou seja, de vez em quando expande, de vez em quando comprime, e assim por diante. Né, a gente já viu que não, que ele está se expandindo eternamente por conta das experiências que a gente já viu. Né? E será que o universo está dentro de um ciclo eterno? Não está. Ah, e aqui tem uma coisa que você vai se deparar de vez em quando com esse nome. Já ouviu falar no termo multiverso? Existem teorias por aí que dizem que o nosso universo é apenas um entre vários. Tá? Mesmo se isso for verdade, alguma coisa ou alguém de fora dos universos está gerando universos por aí. Né? Porque se não fosse assim, então alguma máquina ou alguém está gerando universos. Nem que seja aleatório ou não, então está gerando vários, quando dá certo, quando não dá, explode que nem uma bolha, né? Por exemplo, aqui. Né? Então alguém de fora está fazendo isso. Isso é muito evidente. Então, será que a gente consegue ficar dentro do local? Será que dentro do local eu consigo explicar a criação do universo? Está ficando difícil ficar dentro do local. Tem que ter a presença de alguém externo ao local. Então eu vejo que se for tempo, se redefine o tempo. Depois eu vou mostrar um exemplo, não se apoia pela evidência de quando o tempo começou. E também aqui não é apoiado pela evidência, ou seja, não tem ciclos. A evidência de Edwin Hubble mostrou que o universo está em expansão eternamente. E aqui, se eu considerar multiverso, eu tenho que admitir que alguém de fora do local fez isso. Tem uma causa externa. Alguma coisa ou alguém de fora do universo está fazendo isso. Porque carece de espaço, de tempo e de matéria. Eu não posso ficar no espaço, tempo e matéria, porque aí já existe. Quem criou isso? Ninguém criou. Se foi criado do próprio tempo, espaço e matéria, então teve alguém antes que fez isso. Então, eu tenho aqui, antes disso, esse cara aqui, o Lawrence Krauss, ele é polêmico, pacas. Ele é totalmente ateu e, olha, ele redefine o que é o nada. Então, veja só que interessante. A física mudou o significado do nada. O espaço vazio é uma poção borbulhante. Ele acabou de dizer que o nada já não é nada, é alguma coisa. Uma poção borbulhante. Já não é mais nada, é alguma coisa. Fervente de partículas virtuais estourando por dentro e por fora da existência. Ou seja, partículas virtuais. Eu tenho aqui matéria. Ele já está dizendo que o nada tem matéria. Ele já está redefinindo. Isso aqui, ele foi alvo de críticas de outros cientistas. Tá? Independente da gente estar defendendo o cristianismo aqui, ou defendendo a existência de Deus, ele foi alvo. Todo mundo criticou, porque ele redefiniu o nada. E se esperar o suficiente, essa combinação que ele falou aí, né, vai produzir partículas, vai eventualmente produzir o universo. Ou seja, esperar o suficiente implica que o nada dele também já tenha tempo. E não é verdade. Tá? Então ele é bem polêmico, só citei ele aqui. Então, né, só resta-nos uma alternativa. Alguém de fora do local, eterno universo, fora do tempo, do espaço e da matéria, não teve uma causa, alguém que já é eterno. Não, ninguém criou esse alguém. Esse alguém criou o resto, né? E ele também é poderoso para criar todo o universo. Esse suspeito é o nosso suspeito de ter criado o universo. Passar um vídeo interessante para vocês, gente. Isso aqui é a comparação de alguns planetas. Aí satélites, a Lua, Mercúrio. Olha só isso, né? Aí vem Marte, aí tem ali Marte, Mercúrio.
a Terra vem em seguida. E aqui só para vocês terem uma dimensão da grandeza de Deus. Aí Kepler 22b, e aí vai adiante, né? Então todos esses são planetas e também estrelas que se comparam com o tamanho da Terra. Veja que a Terra está ficando meio para trás ali, né? Então esse é o nosso Sol, que está aqui. Só que o Sol é uma estrela considerada média a pequena, tá? E aqui tem estrela que é muito maior que essa, tá? E aí vai longe, né? Então, aqui, ó. Aí. As estrelas aí foram todas descobertas há pouco tempo, né? Não, algumas têm mais tempo. Algumas, não, nem todas, foram descobertas há pouco tempo. Então, esse aqui é um buraco negro, tá? Um buraco negro maior do que tudo aquilo, por isso que veio escuro. E veja só, né? Já ficamos para trás ali, né? Já não dá nem para enxergar mais a gente ali. Só que a grande questão, que está a Via Láctea, aqui vai longe a coisa, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que eu aqui estou falando de temas técnicos e às vezes a gente pode esquecer de que Deus é um Deus de milagres. Hoje mesmo eu publiquei no Facebook, olha, Deus é Deus de milagre. Porque você ora a Deus, Ele te responde. Então como é que um Deus com uma grandeza dessa do que Ele criou, Ele realmente se importa com as orações nossas? Isso é verdade. As nossas orações são válidas para Ele. Então tudo isso, desde a criação até chegar a nós, porque eu vou mostrar agora no ajuste fino do universo que se uma coisa estivesse fora do eixo, não estaríamos vivos aqui para contar a história hoje. Então podem considerar isso o maior de todos os milagres, estamos aqui. Então Deus é um Deus de milagres, isso foi muito bem projetado, tá?